Primeira leitura. Livro do Gênesis. No dia em que o Senhor fez a terra e o céu, ainda não havia nenhum arbusto do campo sobre a terra, e ainda nenhuma erva do campo tinha brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e nem existia homem para cultivar o solo. Mas uma fonte brotava da terra, e lhe regava toda a superfície. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, a oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto atraente e de fruto saboroso ao paladar, a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor Deus tomou o homem e colocou-o no jardim de Éden, para cultivar e guardar. E o Senhor Deus deu ao homem uma ordem, dizendo: Podes comer de todas as árvores do jardim, mas não comas da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que fizeres, sem dúvida morrerás. Palavra do Senhor. Havia alguma coisa quando ainda não existia nada? Esta pergunta não é tão ingênua como possa parecer. De fato, não podemos falar das origens do mundo sem ser por paradoxos. O autor de Gênesis 2 responde assim: Havia a terra e o céu, mas não havia o homem para trabalhar a terra. Gênesis 2 está centrado na criação do homem, da mulher e dos animais, e não do cosmos, como Gênesis 1, onde o homem foi criado em vista do serviço litúrgico do louvor sabático. Gênesis 1 é um relato sacerdotal. Em Gênesis 2, o homem é tirado do pó umedecido, da terra. Daí o seu nome de Adão. Nascido da terra, para a terra voltar, o homem é destinado ao trabalho agrícola, indispensável para a vida do mundo. É uma perspectiva aparentemente mais leiga, mas em hebraico, serviço litúrgico e trabalho agrícola expressam-se com o mesmo termo. Não são duas coisas opostas e inconciliáveis. Para cultivar a terra, o homem é colocado num jardim, ou paraíso, como também costumamos dizer. No paraíso, o homem podia dispor de todos os frutos das árvores, exceto do da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que terá Deus proibido ao homem distinguir o bem do mal? Os exegetas tentam, atualmente, uma explicação. O bem e o mal são opostos. Com frequência, na linguagem bíblica, usam-se opostos para indicar a totalidade. Assim, por exemplo, entrar e sair significa viver. Conhecer o bem e o mal queria dizer pouco mais ou menos, conhecer tudo o que é cognoscível. Mas conhecer tudo é uma prerrogativa divina e não humana. O homem que aspira à onisciência pretende ocupar o lugar que só a Deus pertence. Daí que lhe seja proibido comer daquela árvore.